Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Heróis em Crise número 1. Ou seja, eu vou dar as minhas impressões sobre o início dessa saga que foi muito mal falada. Eu acompanhei um pouco a reação do pessoal conforme a série ia saindo nos Estados Unidos. Digo que eu acompanhei nos grupos de Facebook, o pessoal lia o quadrinho e sempre falava mal. Lia um número e falava, cara, isso não foi legal. Eu, sendo bem sincero, não lembro de nenhuma reação elogiosa a Heróis em Crise. As reações foram majoritariamente, não, consensualmente, até onde eu vi, negativas. Tudo bem que eu não li comentários mais elaborados sobre essa história. Eu não li nenhuma resenha, eu não vi nenhum vídeo dissecando. Como eu acompanho só quando sai no Brasil, eu evito um pouco ler essas resenhas. Não que eu me incomode com alguns spoilers, não é isso não. Mas assim, eu acho que se eu ficar lendo resumos da história, quando eu chegar para ler a história, eu já vou estar um pouco vacinado e não vou experimentá-la tão bem, embora um outro spoiler sempre aparece. Mas nos grupos eu vi essa reação. Nos grupos, são grupos de debate, nos fóruns, por exemplo, eu participo lá do MBB. Então, até onde eu vi, e assim, de novo, né, essa amostragem aqui não é nem um pouco precisa, é o que eu vi, as reações foram negativas a isso. Mas, então, eu cheguei nessa história, eu chego nesse número 1 com essa enxurrada de reações negativas e com a premissa. Eu sabia a premissa da série que a DC revelou. E a premissa, minha gente, ela é muito bacana, ela é muito interessante. Ela parte da ideia de que super-heróis vivem experiências extremas, vivem situações que são terríveis. Pensem, boa parte dos super-heróis já viram, sei lá, universos serem extintos, o mundo à beira da aniquilação, já viram cenas de crimes terríveis. Imaginem como é que isso os afeta. As histórias dão a entender que terminou aquilo, eles voltam para casa e estão tranquilos. Mas não é bem assim, né, galera? A coisa não é bem desse jeito. Claro que isso afeta de alguma maneira. Pensem no mundo real, por exemplo, profissionais que lidam com essas situações extremas, por exemplo, policiais e bombeiros. É claro que esses profissionais, com o tempo, adquirem certa resiliência. Ou então, por exemplo, médicos que trabalham com crianças em estado terminal. Essas pessoas adquirem certa resiliência, mas mesmo essas pessoas, vez por outra, se veem afetadas por situações específicas, ou então precisam de acompanhamento psicológico, como assim, porque é o que pode ajudá-las a desempenhar melhor suas funções. Eu acho que o exemplo mais assim visível que nós temos, até por causa de história já contada no cinema, até nos quadrinhos também, é do veterano de guerra. É alguém que foi para a guerra, viveu lá experiências traumáticas e volta para casa, e essas experiências afetam o cotidiano dele. Agora imaginem, sei lá, um veterano de guerra, um policial, um bombeiro, só com essa experiência potencializada pelos superpoderes e pelas super ameaças. Imagina, por exemplo, o cara ver um universo se extinguir, ver talvez o maior genocídio possível. Ver, sei lá, enfrentar alguém como Coringa e ver as crueldades que ele faz. Bom, tendo em vista isso no contexto da história, Superman, Batman e a Mulher Maravilha, eles resolvem criar um espaço, um local onde os super-heróis possam ter tratamento, possam ter acompanhamento. Eles chamam esse local de santuário. Nesse local, eles lidam e tentam processar esses traumas que vêm em virtude da vida que eles têm, né, de servir e proteger a humanidade. Vamos colocar dessa maneira. Bom, essa é a premissa. A primeira menção a esse santuário, pelo que eu lembro, pelo menos no que eu li, foi ao final do arco A Guerra dos Flashes. Nesse arco, o Wally West ele é levado para o santuário. Ele combateu o Barry Allen pela a possibilidade de reescrever um pouco a realidade, na verdade mexer um pouco no passado, trazer os filhos dele de volta. Na verdade era a história, mal resumida, na verdade eles lutavam por certo uso da força da aceleração que o Wally queria fazer. Ele estava sendo enganado, mas ele acreditava que fazendo aquilo ele poderia trazer os filhos dele de volta. Bom, olha só o trauma que o Wally vivenciou. O Wally West ele foi o Flash que sucedeu o Barry Allen, que havia morrido na crise das Infinitas Terras,
e durante muito tempo. Então ele casou, ele teve filhos e ao final dos 952 a linha temporal foi reescrita. Esse Wally West nunca existiu, o casamento dele nunca existiu, os filhos dele nunca existiram, só que ele estava lá preso na força de aceleração e no início do Renascimento ele volta. A realidade foi reescrita lá no começo dos 952, na verdade a realidade foi escrita em Flashpoint, mostrado no começo dos 952, e no início do Renascimento ele volta. Bom, ao voltar nesse início do Renascimento, ele está deslocado, ele vive num mundo no qual ele não existiu, ou ele foi apagado da memória das pessoas. O relacionamento dele nunca existiu, os filhos dele nunca existiram. Imagina um luto desse. Você lembra, você conviveu com pessoas, ele passou a lembrar em determinado momento que não morreram, mas nunca existiram. Cara, imagina um trauma desse. Então, é nessa situação que a ida para o santuário ajuda. Gente, a premissa é muito bacana e ela empolga e instiga a ver o que vai vir aí por diante. E só que é o seguinte, uma premissa ela pode gerar vários tipos de histórias. Por exemplo, Heróis em Crise poderia ser um baita de um drama, onde nós veríamos pelos olhos dos heróis os traumas que ele tem e traumas que os levaram até o santuário. Mas ao menos nesse primeiro número não é isso que aparece. O que nós temos aqui é um suspense investigativo, ou os primeiros atos do que parece um suspense investigativo, que parece que será um suspense investigativo. Bom, algumas informações. O roteiro é do Tom King, o atual escritor do Batman, e os desenhos são do Clay Mann. Deixa eu mostrar um pouco os desenhos para vocês. Heróis em Crise foi uma minissérie que teve 9 edições nos Estados Unidos e, em princípio, vai sair em 9 edições aqui também. De verdade, acho que essa opção em lançar em 9 edições foi um equívoco da Panini. Ou pelo menos foi, vamos colocar de maneira mais precisa, foi uma decisão que me desagradou um pouco. Bom, primeiro, a história está terminada nos Estados Unidos. Eu penso que uma publicação nacional, que já querem lançar seriado, que fosse de 2 em 2 partes, cada número brasileiro trouxesse 2 números dos Estados Unidos, seria mais interessante. Faria a história fluir melhor e também faria com que a minissérie tivesse um número de páginas próximo ao das atuais revistas mensais. Bom, aqui nós temos metade do número de páginas de uma revista mensal, tipo Homem de Ferro, que é bimestral na verdade, ou sei lá, Superman. Nós temos metade desse número e o número de páginas é o mesmo, isso aqui custa R$ 9,90. Eu sei que não é só o número de páginas que determina o valor de um quadrinho, há vários outros fatores, a projeção das vendas, os direitos pagos, tem vários custos. Acontece que eu não estou nem discutindo se vale ou não vale, eu estou falando da percepção do leitor. É difícil a gente não perceber um produto como caro quando nós olhamos para outros produtos muito similares, no caso quadrinhos de super-herói, capa cartonado, mesmo acabamento, com que o preço é o mesmo, mas o número de páginas é o dobro. Até o Relógio do Juízo Final, por exemplo, que também é uma minissérie, tem 50% a mais de páginas do que Heróis em Crise e tem o mesmo valor de capa. Assim, é algo que gerou um certo estranhamento. De todo modo, comentar o valor aqui não é meu objetivo, mas eu achei que valia a pena essa menção. Eu vou dar alguns spoilers dessa primeira edição para comentá-la. Pessoalmente, não acho que são spoilers que atrapalham a leitura, afinal de contas, essa é uma edição que serve mais para armar a situação que para qualquer outra coisa, mas ainda assim eu acho que vale o aviso. Bom, como eu falei, né? Aqui temos uma história que ela está armando a situação. O desenvolvimento ele vai vir passo a passo depois. A história começa com a Arlequina encontrando o gladiador dourado em um bar, na verdade uma lanchonete. E depois de uma certa conversa, os dois partem para a briga. Os dois passam a se enfrentar. Bom, esse confronto me soou um pouco inverossímil. Bastaria, sei lá, o gladiador dourado ligar o seu campo de força, se impediria a Arlequina fazer o que ela queria fazer. Mas é algo que passa, né? Dá para arrumar algumas justificativas, sei lá, o campo de força está quebrado, embora não seja mencionado. E tá fora que também, vamos ser sinceros, né? Quadrinho de super-herói tem isso toda hora.
Paralelamente a esse confronto aí, nós temos o Superman voando para algum lugar. Tá aqui essa cena, ele muito rápido, e ele encontra vários super-heróis mortos. Ele estava indo para o santuário, né? Esses super-heróis que estão mortos estavam em tratamento lá no santuário. E a preocupação, inclusive, posteriormente, ele encontra heróis como o Wally West, o Roy Harper, né? o Arsenal, mortos também. E, ao que parece, alguém que estava recebendo tratamento no santuário matou os demais. E aí vem as perguntas: quem, por quê e como? Quem, por quê e como? O conflito entre a Arlequina e o Gladiador Dourado parece estar ligado a essas mortes. Bom, como eu disse, essa edição aqui, ela serviu para montar o tabuleiro. E eu imagino que nos próximos números nós vamos ter a investigação, flashbacks de como era no santuário. De todo modo, eu assim não achei o começo tão promissor. A ideia é boa, mas a maneira que a história é contada, ela não parece não jogar na cara do leitor o poder dessa premissa, entende? Por exemplo, o próprio encontro dos corpos dos heróis mortos, né, careceu de dramaticidade. Pensa, gente, é algo terrível, são pessoas em tratamento, é grandiosamente terrível, e eu acho que a edição não mostrou bem isso. A própria reação do Batman, a reação do Superman, da Mulher Maravilha, é conduzida de maneira que não contribui para o leitor sentir sei lá, certa empatia, pensar nessa situação, imergir naquele drama. O início de Heróis em Crise lembra muito o início de Crise de Identidade. Pensa o seguinte: Crise de Identidade, há um crime que abala a comunidade super-heróica. Aqui há um crime que abala a comunidade super-heróica. Em Crise de Identidade foi o assassinato, o estupro, o assassinato da... Na verdade, o assassinato, né? O estupro foi revelado depois. O assassinato o estupro, inclusive, foi anos antes, né? Mas o assassinato da Soldibne. E aqui, os heróis mortos no santuário. E, a partir disso, isso mexe, imagino, com a comunidade super-heróica. Mas Crise de Identidade, no seu primeiro número, instiga muito mais do que Heróis em Crise. Eu fiquei mais instigado. E, assim, aqui não gera tanto essa... Caramba, né? Onde que isso vai dar? Talvez, inclusive, por nós termos poucas páginas. Talvez, se tivéssemos aqui as edições 1 e 2, eu poderia ter uma reação diferente. Mas esse começo realmente lembra muito, né? Vamos ver se não vamos ter o velório, tal como nós tivemos em Crise de Identidade. Vamos ver o próximo número. E Crise de Identidade foi uma história que serviu para tirar esqueletos do armário da Liga da Justiça. Nós vimos um passado onde a Liga tem atos não tão assim louváveis, fez lobotomia em vilões, inclusive apagou a memória de um dos seus, que foi o Batman. Mas, assim, eu não sei se Heróis em Crise vai seguir por esse caminho. Se seguir, ele vai na contramão do Renascimento, que quis estabelecer o caráter icônico dos heróis, um momento mais esperançoso. Eu de verdade espero que, sabe, seja esse lado, que a história siga. Porque, o Relógio Juízo Final está trabalhando tão bem nesse contraste, esse universo DC e o universo mais cínico de Watchmen. Eu acho que, assim, que Heróis em Crise, sabe, estaria um pouco na contramão. E aí eu não sei o lastro que essa história vai deixar depois que terminar, né? Mas me parece que o plano que a DC está seguindo hoje é um pouquinho diferente do tom que está aqui. Enfim, esse primeiro número não me empolgou. Mas vamos ver o desenvolvimento. Logo, logo, saindo o número 2, eu lanço aqui minhas segundas impressões. É isso. Agradeço por você ter visto o vídeo. Lembra do link da Amazon que eu deixo em todos os meus vídeos. Caso você faça uma compra através desse link, você ajuda demais o canal a ser independente, o canal a ser sustentável. De verdade, bom, para você não faz diferença se você fizer essa suas compras através desse link. Isso ajuda demais no Ministério dos Quadrinhos. Também lembro, né, que se você gostou do vídeo, não esquece de dar teu joinha, não esquece de compartilhá-lo, mostrar para outras pessoas. Quem sabe isso não faz nosso canal crescer, né, o conteúdo chegar a quem se interessa por ele. Se você não é inscrito, seja bem-vindo, se inscreva. Tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui. Vou parando então, um abração e até o próximo vídeo.